Rumo Certo de hoje vamos falar sobre a participação das mulheres em mercados, em setores majoritariamente masculinos. E vamos falar a partir da história da nossa entrevistada de hoje, que é especialista também em gestão de marcas. Então venha comigo, acompanhe aqui comigo a conversa que teremos hoje com Adriana Catelli, gerente de marketing da Fluke do Brasil. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite aí. Obrigado a você por disponibilizar do seu tempo e compartilhar muito conhecimento que a gente sabe que você tem aí para levar outros empreendedores também, para tornar referência, instigar talvez, né, Adriana? E queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolveu aí ao longo da vida e está desenvolvendo hoje aí à frente da gerência de marketing na Fluke. Bom, legal. Bom, eu sou Adriana, eu trabalho na Fluke Corporation, né? Eu cuido da parte de América Latina. A Fluke é uma empresa de teste e medição, então é uma empresa de engenharia, né? A gente trabalha aí em diferentes indústrias, em diferentes setores, mineração, oil and gas, alimentos e bebidas. Então a gente praticamente está aí presente em todas as indústrias, né? De vista, a Fluke é uma empresa americana, é uma multinacional americana, e eu cuido da parte de América Latina. Eu sou relações públicas, né, de formação, então saindo aí um pouco do ambiente de engenharia, minha formação é em comunicação social. Eu fiz especializações na parte de gestão de mudanças na organização, em ESG, então bem contempla, né, outros aspectos do que a gente está acostumado numa liderança dentro de uma indústria, né? Quando normalmente converso bastante com advogados, engenheiros, administrativos, e isso é um pouquinho, né, do que eu atuo. Eu sou de São Paulo, então nasci em São Paulo, desenvolvi grande parte da minha carreira aqui, fiquei um período trabalhando, atuando também com a parte de um período como líder, né, dentro de uma empresa em Montevidéu, no Uruguai, que me permitiu ter uma visão um pouco mais da América Latina mesmo, né, e as diferenças de atuação, diferenças culturais. Eu venho de uma família, então eu sou a segunda geração de mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, né? Minha mãe e eu, minha avó, minha bisavó não tiveram essa mesma inserção, né? Então eu venho de uma família aí com privilégios, né? De que as mulheres trabalhavam dentro de casa, né? Mas não atuavam no mercado de trabalho. E de alguma forma eu fui acompanhando essa mudança, né, geracional, e o quanto a mulher foi conquistando espaço em mercados que não estavam desenhados para elas, né? A gente ainda tem um grande desafio, mas acompanhando a minha própria história, a própria história das mulheres da minha vida, né, que fazem parte das gerações que eu venho, a gente vê um grande avanço, né? Que bom. Não, por isso que eu disse aí que a gente ia partir da sua história ia falar sobre essa inserção de mulheres em mercados que são muito mais masculinos, às vezes, como você numa empresa que lida com engenharia, né? E só para lembrar, a edição de hoje do Rumo Certo é uma edição especial, onde a gente vai fazer de forma mais alongada, são 51 minutos, diferente do tradicional, que é 27 minutos durante a semana. E aí, dada também a importância desse conteúdo da nossa conversa de hoje, né? Mas eu pergunto a você, Adriana, nesse sentido aí, sobre inserção das mulheres, conquista de novos mercados, você ainda vê como mais desafios que a gente tem pela frente ou mais pelas oportunidades, tendo o seu caso aí como referência? Como é que aconteceu essa sua a entrada nesse mercado e de que forma foi orgânico isso? Que cenário a gente tem? Bom,
Eu sempre venho dos desafios por uma visão mais otimista, né? Terminar com uma visão otimista, mas acho que é um grande desafio, né? As mulheres, principalmente mulheres em cargos de liderança, a gente sabe que a indústria ela ainda está um pouco aquém, né? Até em relação a outros setores. Então, a gente tem aí basicamente 29% de mulheres em cargos de liderança dentro da indústria. Se a gente olha a própria evolução nos últimos 10 anos, esse número evoluiu pouco frente a outros mercados. Então, ainda dentro da minha atuação, das outras indústrias que a gente acaba atuando, outras parcerias, eu acabo tendo mais relações com profissionais, né, homens. A gente é raro, né? Não é muito frequente a gente encontrar mulheres dentro desse setor, até porque é um setor predominantemente de engenharia, e a gente sabe que a quantidade de mulheres engenheiras entrando no mercado de trabalho, entrando para a faculdade, começando a atuar, né, é menor. Esse número tem crescido, mas é uma porcentagem baixa, e como a gente tem menos profissionais mulheres entrando nesse mercado, isso acaba com que dentro do desenvolvimento na própria companhia, a proporção entre homens e mulheres ela ainda é bem menor, né? A minha entrada na Fluke foi de uma forma orgânica mesmo, né? Então, eu já desenvolvi a minha carreira na parte de marketing América Latina. Então, conforme eu entrei na Fluke há 4 anos, e eu percebi ao longo desse tempo a propósito, né, e a preocupação da empresa em trazer mais mulheres, né? Então, hoje a Fluke ela tem praticamente 70% da liderança é composta de mulheres aqui na América Latina, o que é um número bem positivo, né, expressivo em relação a esse aspecto. E a gente vê a diferença quando isso está realmente alinhado com a alta liderança da organização, né? Então, hoje, a nossa vice-presidente lá dos Estados Unidos, ela é uma mulher, ela avoga por isso está relacionado a métricas de desempenho, né, dentro da corporação. Então, isso acaba trazendo um incentivo maior, né, para que esse espaço seja mais diverso entre homens e mulheres, né, que agora a gente já consegue balizar um pouco. Não, e é interessante a gente falar de contar histórias, né? Porque se torna referência, né? Tendo lideranças, como você falou, a vice-presidente, tendo você na gerência, né? Porque não precisa, e nem deve ser um cargo imposto ou separado em cotas necessariamente, mas a partir de uma história, a referência para muitas outras meninas que vocês são, né? Eu imagino como sua mãe, como referência de trabalho, foi referência para você, né? Isso é que funciona, talvez, de muita eficiência, né, Adriana? Com certeza, com certeza. A gente já vê as novas gerações e é isso sendo... você falou questão da marca também, né? Do ponto de vista da marca, a gente trabalhar o funcionário, né? Como a imagem da empresa também, do mercado, e com que as nossas próprias divulgações, elas tenham homens e mulheres, né? Representando o que a gente quer que seja o futuro do mercado, né? E que seja cada vez mais natural você ver uma imagem de uma mulher engenheira, uma imagem de uma mulher negra, uma imagem que traga diversidade no profissional que está na indústria, né? Diversidade como um todo, né? Inclusão, né? Isso não é mais nem tendência, isso é para hoje também. Agora, você vê gargalos ainda nisso, nesse processo de inclusão e de diversidade? Outro dia eu conversava com uma outra especialista aqui também sobre este assunto, e ela dizia que muitos deve-se também a esse aumento da inclusão, a participação das mulheres em cargos de liderança também, não é nem a capacitação, mas é muito de postura mesmo, também da profissional, se colocar como pertencente àquele cenário, àquele mercado, né? E nesse sentido que eu lhe pergunto, você vê gargalos ainda e de que maneira? Empresas ainda não entenderam isso? Ou nós, ou as pessoas diversas, ou as mulheres, precisam também se colocar numa posição de mais condições? Como é que você vê?
Acho que dois aspectos. O primeiro começa com a entrada das mulheres nos processos seletivos, né? Então, para você trazer mais mulheres, você precisa abrir vagas, né, espaço para a entrada de novos profissionais. E eu vejo a maior dificuldade nesse aspecto, porque geralmente cada vez mais a gente tem um dinamismo na contratação, nos processos seletivos, em fazer um onboard, né, uma adaptação mais rápida, processos seletivos mais curtos, e isso requer que muitas vezes você precise parar um pouco mais, trazer novos candidatos, fazer uma busca maior por parte dos recrutadores, e isso por si só já é muitas vezes uma barreira, porque quando você abre um processo seletivo, a grande maioria talvez não sejam mulheres, então como que a própria organização administra a expectativa desses processos seletivos, ou muitas vezes de mulheres que sejam um primeiro emprego né, dentro da indústria. Então, acho que existe essa necessidade de alinhar a importância da diversidade com o cenário de contratação, com as expectativas, com os resultados da companhia. Então, com certeza, isso é algo que precisa ser moderado entre todas as partes, né? É um processo conjunto, né? E aí acredito que a outra parte são das mulheres que já estão na indústria, que já estão desenvolvendo suas carreiras. Muitas vezes você, como você comentou, né, saber que não é algo que é conquistado, né, que você vai conquistando muitas vezes essa postura quando você depende muito do tipo de cultura, de companhia, mas sempre a entrada de uma mulher numa mesa com muitos homens faz com que ela precise se posicionar e ter voz, né? Dentro das reuniões, dentro da sua postura, da sua visão de mundo, né? E o que é muito importante para você construir novos diálogos. As mulheres vocês precisam ainda quebrar barreiras impostas pela nossa cultura que não fazem o menor sentido, né? Vocês precisam provar que não são só bonitas em algumas situações, né? O que é ridículo de se pensar, é pela competência, né? Mas ainda a gente vive com essa questão cultural, né? Vem lá de fora ainda. Então vocês têm, além de disputar uma vaga no mercado, vocês têm que provar que são capazes, diferente dos homens, né? As habilidades técnicas são iguais, não é o gênero que vai determinar a sua competência, né? A gente precisa quebrar isso, precisa falar disso todo dia, por isso que é interessante, né? E diversidade como um todo também, né? Com certeza. E acho que à medida, por exemplo, eu vejo muito na Fluke, que você já tem muitas mulheres na liderança, isso acaba sendo tratado com mais naturalidade dentro da companhia pelos próprios homens, né? Então você acaba nas discussões com essa visão de homem e mulher, mas dois profissionais com vivências diferentes trazendo um assunto para a pauta, e aí quando você permeia por outras companhias que talvez isso não seja tão avançado, uma postura diferente de quem está na conversa, né? Então, com certeza, a tendência é que isso se naturalize, esses diálogos. Fico muito feliz quando a gente conhece empresas, como a que você está citando, a empresa que você trabalha, que já tenham essa conscientização, né? Empresas que não, elas vão ter que mudar, né? É uma questão de transformação aí, de mudança de costume, mudanças de hábitos, felizmente, né? E aí, então tem que entrar nos eixos, eu diria aí. Mas fico muito feliz quando a gente tem essas referências assim, porque realmente servem de referência, né? E trabalhar políticas públicas também, políticas que entendam também a necessidade dessa inserção e de igualdade também na questão salarial, né? Como a gente tem visto agora no novo governo, com uma lei que determina a obrigatoriedade de cargos iguais, salários iguais, né? Também é importante isso, né? A gente vir a partir de lei, se for necessário, né? Com certeza. E também tem, né, Sebastião, a questão da pandemia, né, da pós-pandemia, o impacto que isso teve para as mulheres dentro do mercado de trabalho, né? Então, quanto que isso desacelerou, a pandemia desacelerou a presença da mulher no mercado em geral e na indústria, né? Sendo que quando a família, muitas vezes, entre o homem e a mulher, ou entre os pares, né, entre os parceiros, a mulher acaba ficando em casa e, né, mas essa questão. Mas essa questão também que impacta na vida da mulher, que é a dupla jornada, a tripla até às vezes, né? Que nós homens, de certa forma, não temos, ou pelo menos é diferente, né?
Mas enfim, a gente está mudando tudo isso, vai falar cada dia mais, porque é preciso, inclusão como um todo. Isso é resultado, aliás, né? Isso no final das contas é resultado, né? Porque empresas com essa visão são mais competitivas também, mas tem mais aceitação no mercado, né? Enfim, consegue se colocar no mercado de acordo com o que a gente pede hoje em dia. Então, é para ontem, essa discussão é para ontem, né? Ótimo, a gente traçou esse cenário um pouco e eu quero entrar então na questão com você aqui de marca, que também de certa forma se relaciona, né? De gestão de marca. E hoje quando a gente fala de branding, o que é o ponto principal, o quanto é importante, quanto é um ativo nas empresas, a gestão da marca bem feita, hein, Adriana? Bom, então, é um assunto denso, né? Tem várias perspectivas, né? Eu trago um pouco a minha como relações públicas, né? Mas é a questão da marca, você fazendo essa interface com os seus stakeholders, né? Com os seus públicos de interesse. Às vezes a questão da marca ela ainda é atrelada a campanhas publicitárias, a você fazer ações de redes sociais, né? O que você comunica para o seu público, comunica para o seu cliente, mas hoje eu acho que já criou-se uma complexidade e a gente vê isso até por casos que aconteceram ao longo desse ano de imagens de empresas que foram impactadas na sua marca por questões relacionadas à governança, a resultados financeiros. Então, acho que isso tem criado uma complexidade que os profissionais de marketing acabam precisando aumentar o seu conhecimento, né? Aumentar a sua atuação, que vai realmente em aspectos mais relacionados à governança corporativa, que vai além de uma gestão de marca, além do que são campanhas digitais, ações publicitárias, ou ações mais voltadas para filantropia. Então, acho que hoje a gente está num cenário que a questão de cuidar da marca, ela cria uma complexidade como nunca vista, né? Então, acho que cada vez mais faz-se necessário um olhar de negócios para falar de marcas, né? Ótimo. Quero saber de forma mais pontual, talvez no próximo bloco, avançando ainda nessa conversa. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Fazemos uma parada para uma respirada, tomar uma aguinha. A gente segue, temos 2 blocos ainda para conversar sobre a importância da marca, de como deve ser feito a gestão de uma boa marca e de tendências que a gente tem aí também trazendo a tecnologia para dentro das empresas, engajamento também de colaboradores, que tudo faz parte, tudo se relaciona, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Adriana, a gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? E aí convido você de casa para continuar com a gente aqui no Rumo Certo, nessa edição especial de hoje, e a gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje. Estamos falando sobre a participação das mulheres em mercados majoritariamente masculinos e também sobre gestão de marcas. Estou conversando com uma especialista no assunto, está comigo a Adriana Catelli, desde o primeiro bloco, onde já explanamos da importância, né, do quanto é um ativo forte hoje a gente ter cada vez mais diversidade nas empresas também e cada vez mais participação de mulheres em cargos de liderança principalmente, né? Quanto isso se tornam referências também para outras mulheres. E a gente finalizou o bloco entrando nessa questão da gestão de marcas, né? No branding. E eu queria ver com você, você falou do quanto trabalhar em marketing hoje, trabalhar com marcas gera tem uma certa complexidade, né? É preciso ter muita atenção. E aí eu pergunto nesse sentido também, então qual é a complexidade, onde é que se faz hoje uma boa, ou de que forma se faz hoje uma boa e eficiente gestão de marketing nas empresas? Bom, acredito que para você fazer essa gestão de marca, né, além de você precisar ter claro qual que é a missão, o propósito da empresa, quais são os valores, né, como que você vai fazer suas campanhas, como você, por exemplo, sua estratégia de relações públicas, treinamento de porta-vozes. Então, acho que tem uma questão de você alinhar propósitos e estratégias, né, que é muito importante para você
conseguir criar uma marca sólida, né, que tenha uma percepção sólida, né, que dentre os seus diferentes públicos, dentre os seus diferentes stakeholders. Então, acho que isso é um dos pontos principais. E acredito que o outro ponto, um pouco na linha do que a gente vinha conversando sobre a importância da governança, é você estar alinhado com a sua equipe de gestão de risco, de sustentabilidade, financeiro, para você realmente entender um pouco o ecossistema da empresa, né? Questão de como materialidade, externalidades negativas, positivas, para você poder entender aonde a marca se posiciona frente a esses desafios, né? E esses desafios que vão vir e cada vez mais com essa dinâmica do mercado, né? Com o mercado cada vez mais dinâmico, o público, né? E o seu cliente cobrando por posturas por parte da empresa de posicionamento, quando você fala de ESG, que é essa questão ambiental, social e de governança. Então, eu acho que a complexidade entra um pouco nesse lugar, né? Que aí você sai de reuniões que antes participavam só times de marketing, times de comunicação, para você trazer outras pessoas, né? Outros departamentos, outros heads, para discutir a coerência do que você está comunicando para os seus públicos. É uma inter-relação, né, com todos, mas todos mesmo, né? Desde os funcionários de cargos talvez mais, não sei se posso chamar de simples, enfim, mas é o engajamento de uma equipe inteira, né? Não é só a liderança em si, né, Adriana? Exato. E a importância da liderança conseguir trazer o direcionamento e você conseguir ver se esse direcionamento está de fato sendo aplicado ali na ponta, né? Uhum. Mas e aí, que pontos têm sido mais importantes hoje em dia, ou que tem demandado mais essa inter-relação, esse engajamento cada vez maior? Você falou da questão ESG aí, e, enfim, que outros pontos são muito importantes? A gente falou de inclusão no primeiro. O que está em voga hoje? Vou trazer um exemplo, né, que é mais recente, né, que a gente, dentro do mercado industrial masculino, a gente falando da presença das mulheres no mercado de trabalho, a gente vê que o próprio público, né, o próprio cliente, ele já quer se ver representado nas suas comunicações, seja mulheres, sejam negros. A gente vem de uma empresa norte-americana, né, então a complexidade de você poder tropicalizar e trazer o cliente, que é o cliente aqui da América Latina, que muitas vezes não é a mesma imagem do cliente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Então, como que você traz essa representatividade, essa cobrança necessária e positiva por parte do cliente de querer ver mulheres nas suas ações publicitárias, de você querer ver negros, de você você poder olhar a empresa pelo futuro do mercado mesmo, né? Então, acho que isso, a parte social, né, o que entra como a gente falou do social, isso ser trabalhado também com a marca, mas para que isso seja coerente, é o que a gente comentou no primeiro bloco, né? Isso já, de alguma forma, precisa ser pregado pela organização, né? Então, como que a gente traz mais mulheres para dentro da empresa, para que essas mulheres estejam dentro das nossas ações publicitárias, representando o funcionário, representando um possível usuário, e isso consiga refletir, de fato, o interno para o externo. Então, mas como é que se dá isso na prática, no dia a dia? São projetos implantados na empresa? São cada vez relações internas maiores? Enfim, eu quero entender na prática como é que vocês, por exemplo, na área de marketing, trabalham isso, além de campanhas publicitárias, mas para que isso também seja recebido de forma orgânica pelos colaboradores, seja entendido, que eu passe a vestir essa camisa com muita propriedade, por exemplo. Mas no dia a dia, como é que acontece isso? Como é que se dá? Então, acho que quando você pensa, acho que exemplos mais simples, né, para não tornar o problema super complexo, né, mas é justamente falando de uma campanha, né, uma campanha publicitária, uma campanha que você traga um aniversário da empresa, alguma ação institucional, né. Eu acho que começa por ações muitas vezes simples de você ter
pessoas e profissionais que olhem aquela campanha e vejam se eles estão se sentindo representados, né? Então, para isso, a importância da diversidade dentro da companhia, né? Que aí você sai de um lugar que é ter diversidade só por uma questão de imagem, né? E de reputação, mas para um olhar de negócios, né? Por que é importante você ter pessoas diversas, né? Porque essas pessoas vão trazer diferentes olhares e percepções que talvez, se você tem um grupo muito homogêneo, isso não é visto, né? Ou sequer é percebido como um problema. Então, quando você tem diferentes pessoas olhando, por exemplo, uma campanha, um post em redes sociais, você consegue trazer o olhar e falar, olha, falta representatividade, né? Será que a gente consegue trazer representatividade na marca? Será que esse discurso vale para todo o meu público? Será que nesse aspecto tem algum ponto crítico, algum aspecto sensível para o meu cliente? Então, acho que dentro de um planejamento de uma campanha publicitária, você colocar os objetivos, você colocar quais são os canais de divulgação, quais vão ser as métricas, esse assunto precisa ser incorporado na discussão, e muitas vezes não é criar-se uma estratégia para isso, mas é você ter a garantia de que a equipe que está cuidando daquele projeto consegue olhar de diferentes visões, né? E sentir se tem algum aspecto que está deixando de ser visto. Legal, é um processo mesmo, né, Adriana? E ao mesmo tempo exige muita transparência também, né? Você falou anteriormente de coerência, precisa sim da coerência e da transparência, uma vez que a gente está tratando também de tecnologia, onde se evidencia muito mais qualquer ação, né? Então não é um modismo, né? Não dá para se copiar também do que o mercado, de que outra empresa de sucesso faz, mas a questão da transparência é muito importante nisso também, né? Para trazer essa coisa orgânica, para trazer esse comprometimento, né? Tanto com o colaborador, mas até com o fornecedor ou o cliente externo também, né? Hoje é tudo muito mais transparente, não é não? E acho que a transparência, ela vem você falou de transformação digital, ela vem com a importância dos dados, né? Da empresa conseguir coletar esses dados e transformar esses dados em conhecimento. E para que esses dados cheguem, eles precisam ser dados confiáveis, eles precisam ser dados seguros, e isso requer realmente um investimento, né? Que a gente falou da questão da diversidade, mas um investimento na transformação digital, do ponto de vista de tomada de decisão, para você saber se você está conseguindo captar os dados corretos. O excesso de dados também é um problema, então você querer ter dado de tudo, isso também é um problema. Então você entender o que você quer, o que é core, né? O que é imprescindível analisar, quais são esses conjuntos, né, de índices, e ter a confiabilidade naqueles dados, né? Isso requer, no mercado brasileiro, América Latina, né, a gente vê a parte de inteligência artificial, Estados Unidos, China, já muito avançados, e o Brasil entrando, né, agora nesse mundo, a própria questão da LGPD. Então é muito importante a gente falar de transparência, falar dessa leitura, né, das informações. Não, interessante, né? Porque a captura ou a gestão dos dados, elas são hoje, como eu diria, quase que automáticas. A gente tem ferramentas para isso, né? De certa forma, não tem como hoje não se usar os dados. A gente percebe que as empresas estão usando e entendendo como um ativo cada vez mais forte. E aí é o que a gente fala de transformação digital, né? Precisamos sim entrar nessa era digital, independente do porte da empresa, da atuação. Agora, o passo seguinte é usar bem esses dados, né? Que é o que a gente tem falado muito aqui também, que é a evolução digital, né? Diferente da transformação. Então, isso também, até dados a mais, como você disse, muito excesso de dados pode ser um problema, mas a eficiência está em usar bem o que se tem à mão, né? Também tem isso também, né? A agilidade com que esses dados chegam, né? Você conseguir trabalhar a governança dos dados, né? Para que esses dados estejam seguros, e não confundir muitas vezes dados com opinião, né? Porque a gente tem uma opinião, mas não tem dados, e as tomadas de decisão são baseadas nisso. Então é realmente um balanço, né? Entre o quantitativo, o qualitativo, e trabalhar a segurança mesmo. Né? Sim, sim.
Que ferramentas hoje você tem usado aí na Fluke, que ainda estão no mercado, de mais eficiência quando a gente capta bem esses dados, os elabora bem, traz todo mundo para junto, como a gente tratou agora. E aí, que ferramentas a gente usa hoje? Depende, é claro, de cada segmento, né? A gente tem ferramentas tradicionais ainda, se você quiser trabalhar com marketing em televisão, tem outdoor, mas, enfim, hoje a gente tem muitas ferramentas mais móveis e muito mais práticas também, né? Mas o que está no mercado hoje, pegando aí, eu diria, com mais eficiência, que vocês têm afunilado um maior trabalho, talvez? Olha, existem muitas ferramentas, né? Ferramentas mais robustas para corporações maiores, ferramentas menores e gratuitas. Então, um próprio para quem está começando, não tem como investir ou não tem um conhecimento, né, de dados, você tem o próprio Google Analytics para analisar o seu site, um Google Data Studio, que ele vai mais para um visual, que você consegue conectar diferentes fontes, até ferramentas, próprio Power BI da Microsoft, você tem outras ferramentas, né, de BI que podem ser utilizadas. Existem ferramentas dentro de plataformas, né, como a própria questão do Meta, de Facebook, Instagram, você usar ferramentas analíticas dessas ferramentas, dessas plataformas, ou contratação de ferramentas mais de social listening para entender o que está sendo dito da sua marca. Eu acho que hoje o que tem favorecido é que não necessariamente você precisa de verba, né? Você precisa de um grande investimento para poder trabalhar isso dentro das suas estratégias de negócio, de marketing, de vendas. Você também tem CRMs que são hoje gratuitos, então como que você acompanha a jornada do seu cliente, né? Como que você acompanha esses touch points que eles têm com a sua marca, com seus canais, isso associado a uma ferramenta mais de visualização, que aí são essas ferramentas como o próprio Power BI. Então, a própria parte de inteligência artificial, existem plataformas já com códigos abertos, que você já consegue trabalhar. Tem se falado muito sobre essa questão de inteligência artificial para conteúdo. Então, acho que em termos de ferramentas analíticas, a gente tem muitas opções. Acho que o grande desafio, como eu comentei, é saber utilizar essas ferramentas de uma forma que a ferramenta trabalhe para você e não seja você trabalhando para essa ferramenta, né? Que de fato isso tem algum valor agregado, né? Entre o esforço versus o que você vai conseguir tirar dessas informações. Mas o bom também é que essas ferramentas todas, elas já dão essas condições também, né? Essas formas de metrificar e ao mesmo tempo você já acompanhar resultados, né? A gente ouvindo você falar das ferramentas, de certa forma, quem não é da área do marketing, quem não é da publicidade, assusta até, né? Quem não é da TI, também de tecnologia, porque são muitos termos em inglês e que talvez um pequeno empresário, um pequeno empreendedor se assuste, não é para mim talvez tudo isso. Mas, por outro lado, esse leque todo acaba democratizando o marketing de certa forma, né? É claro que é preciso considerar alguns pontos específicos, algumas atenções para que seja eficiente também, porque não se pode misturar com o pessoal. Eu trazendo isso para um pequeno empreendedor, por exemplo. Mas é bastante democrático hoje também quando a gente fala de ferramentas de marketing, né, Adriana? Com certeza. Acho que isso é positivo em termos de empreendedorismo, a própria curiosidade do empreendedor, né? Então, tem perfis que são mais de entrar na internet, procurar, buscar, ver o que significa esse termo, pegar algum exemplo, baixar alguma ferramenta. Então, acho que como você comentou, Sebastião, é muito democrático e acho que o meu conselho é para isso ser explorado aos poucos e de forma controlada, né? Também para você não tomar uma decisão baseada num dado errado, né? Mas sim começar com pequenas experimentações, conexões, ver se o número é coerente, olhar, então, por exemplo, para quem trabalha com redes sociais, e acho que hoje é cada vez mais
praticamente todas as empresas, né, têm de alguma forma uma presença digital, tem uma conta em rede social, essa conta tem uma plataforma, então isso também já coloca o empreendedor em contato com os números, isso faz com que ele instigue a curiosidade, né, e os estudos, e aí participar de eventos, webinars, o conteúdo tá disponível, né, então que bom. tem muito a se explorar. Não, que bom que a gente tem tudo isso. Tem que buscar cada vez mais capacitação também, mais conhecimento, né? E se a gente não sabe, a gente busca quem saiba também, tem profissionais no mercado. Vamos dar sequência à nossa conversa daqui a pouquinho de novo? Quero falar um pouquinho mais de tendências também. Como é que você vê o futuro, a evolução? Você fez referência aí à inteligência artificial. Eu imagino que a gente tenha mais desafios ainda pela frente. Então vamos dar mais uma respirada, fazer um intervalinho, a gente na sequência conversa um pouco mais então, tá bom, Adriana? Para você de casa também, faço o convite para continuar aqui com a gente para o último bloco do Rumo Certo, edição especial de hoje. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje. Estamos falando sobre a importância das mulheres no mercado de trabalho, no mercado ainda majoritariamente masculino. Estamos falando de governança também, de gestão de marcas, de assuntos muito importantes que a gente traz hoje com uma especialista aqui no assunto. Desde o primeiro bloco comigo, a gente vai para o final agora do programa já. Adriana Catelli está aqui comigo. Adriana, e me diga o seguinte, o que a gente, depois de toda essa contextualização que a gente deu, o que a gente pode esperar do futuro, trazendo a tecnologia cada vez mais, porque é necessário para dentro das empresas? A gente tem muita evolução, né? Outro dia eu ouvi um profissional que dizia que na época dos nossos pais as mudanças aconteciam em 30 anos. Hoje elas acontecem em 3. Eu digo que menos, né? Em 3 meses quase, porque é tudo muito fast, é tudo muito rápido mesmo. Então, trazendo tecnologia, o quanto a gente precisa trabalhar com ferramentas tecnológicas e usar de estratégias, o que a gente pode esperar do futuro e futuro para amanhã, eu diria. Fazendo essa conexão com a questão de inteligência artificial, né, e trazendo, a gente achava que eram robôs, né, quando você via isso estava muito relacionado a filmes de ficção científica. Então, o que é uma inteligência artificial? É um robô tomando espaço de um humano. Isso já vem sido desmistificado, né? Então, a inteligência artificial, ela está presente no nosso dia a dia, nas próprias campanhas de marketing. Então, é muito comum você passar mais tempo nas redes sociais porque o algoritmo, né, da rede já entende as suas preferências de compra, suas preferências de conteúdo. Então, isso está cada vez mais o nosso comportamento sendo entendido por essas ferramentas como parte de uma estratégia de marketing, como parte de uma análise de mercado, muitas vezes, de criação de novos produtos. Então, o que a gente comentou dessa facilidade de informações, dessa facilidade de você aprender, de você ter códigos e fontes que são abertas, tudo isso faz com que a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia, né? Então você vai comprar um livro num marketplace, numa Amazon, num Mercado Livre, às vezes eles sabem, a gente nem sabe o que a gente quer comprar, que livro que a gente quer comprar, e você já é impactado por um conteúdo que você queria e nem sabia que você estava interessado, né? Então isso está chegando num grau de inteligência que acho que isso cada vez mais vai fazer parte dos negócios, né? Então isso é uma evolução que a gente sabe que já está acontecendo. Outra evolução de tendências do mercado, até da própria indústria, que está relacionada à inteligência artificial, à conectividade.
A gente fala, né, na Fluke muito de eletrificação, né? O mundo está ficando mais eletrificado, porque a gente está cada vez mais conectado e a gente precisa de energia para isso, né? Energia limpa, energia renovável, né? Então, a gente vê também cada vez mais se falando de carros elétricos, de painéis solares. Então, o nosso consumo, né, como o nosso consumo vai mudar de acordo com a mudança de mercado, com a mudança de acordos internacionais, políticas públicas que estão relacionadas a esses acordos. Então, a gente já vê, inclusive, criações de novos mercados, que isso faz com que a gente mude a nossa como consumidor mesmo. Né? E não se pode criar resistência a isso, né? Não adianta, porque é favorável, né? Quando a gente fala de captura de dados e os exemplos que você deu, se eu vou procurar um livro, já vem sugestões de livro, é um facilitador para o consumidor, né? E é inteligente que a empresa, enfim, que a editora, no caso do livro, que a livraria, se atente para isso, porque é um facilitador também. A mão na roda que está ali, né, à frente para você, né? Então precisa entender isso como um grande benefício e sem se apavorar também. A gente tem que se sentir parte desse contexto, desse cenário, né, Adriana? Agora, o que me chama a atenção é que com tanto avanço, com tanta tecnologia, a gente não precisa saber acompanhar e lidar com tudo isso todo dia, nem todo mundo precisa ser tecnológico aí. Mas é preciso manter, com todo esse crescimento, com todo esse avanço, é preciso manter um fator principal em tudo isso, que é a humanização, né? De qualquer forma, como você disse, a tecnologia ela não veio para substituir, não, ela veio para complementar, né? Temos falado bastante disso aqui, vamos falar cada vez mais, porque isso nos coloca também mais num posto de pertencimento também, né? Então é essa questão, não se perder o contato humano, por mais que ele seja um uso da tecnologia, né, Adriana? Com certeza, e aí a gente vai muito dependendo do tipo de mercado, né? Mas mesmo assim, no caso de um livro ou no caso de um produto mais de consumo, como que você, dentre o digital, consegue trazer uma experiência em relação àquele produto, né, digital, humanizar no que se pode, mas existe também outros mercados que são mercados, por exemplo, de produtos de alto valor agregado, né? Então, como que você, essa questão de inteligência artificial, essa questão de digitalização do processo de compra, como que isso, na verdade, compõe uma experiência humana, né? Então, a gente, por exemplo, trabalha muito com eventos, trabalha com feiras, as pessoas querem tocar nos equipamentos, mas como que a gente, do ponto de vista de marketing, muitas vezes, ou de estratégia comercial, a gente pode ser um apoio para essas áreas de vendas para trazer uma informação prévia para quando o cliente vai ter um contato humano, ele já tem uma experiência prévia em relação à marca, em relação ao produto, ele já saiba quais são as dúvidas, né? Já venham com as dúvidas prontas. Então, como que a gente o digital ele é um facilitador dentro desse processo de compra, especialmente em compras mais complexas. Uhum. Adriana, a gente, se fosse sintetizar essa nossa conversa, que é muito, né? Muita informação que a gente deu aqui, a partir lá da sua experiência, que é muito interessante, pelo seu crescimento, pela sua inserção no mercado de trabalho também. Mas queria trazer um pouco de alguns pontos de toda essa nossa conversa aí que você destacaria como muito importantes, até falando de tendências também. O que você destacaria aí para a gente ir afunilando a nossa conversa de hoje? Olha, eu acho que a gente conversou sobre liderança feminina, sobre mulher na indústria, que é diversidade, né? Então a gente falou sobre a importância da diversidade nas empresas. A gente falou sobre a questão das marcas, do gerenciamento de marcas. Conversamos sobre a questão da transformação digital, sobre ferramentas de transformação digital, a importância de você ter os dados corretos, né, e que o excesso de dados não seja um problema. E quando a gente traz todos esses aspectos, eu sempre eu gosto de trazer a própria questão do ESG,
né? Isso é um assunto que tem se falado cada vez mais, às vezes muito distantes, às vezes parece que é uma coisa mais de grandes corporações, mas na verdade é o olhar ecossistêmico, né? Eu acho que o ESG, ele traz esse desafio, que é o desafio do mundo que a gente vive hoje, né? Quando você tem aspectos de governança impactando a sua marca, quando você tem uma cobrança do seu cliente ou do seu público para diversidade, isso dentro de um aspecto social, quando você depara a sua empresa impactada de alguma forma por mudanças climáticas, por questões, eventos ambientais. Então, acho que tudo isso traz essa importância cada vez mais de empreendedores, profissionais de organização, para você pensar nessas variáveis mesmo e trazer o ESG e esse pensamento ecossistêmico dentro do seu negócio, né? Então, eu acho que as empresas hoje, né, empresas rentáveis, são empresas que, as futuras empresas são empresas que talvez consigam ler essas diferentes lentes, né, e perspectivas de um problema, de uma situação, de uma oportunidade, né? Então você ter certeza de que você consegue, de alguma forma, cobrir diferentes olhares em cima de um mesmo desafio ou de uma mesma oportunidade, seja ela uma grande oportunidade ou uma oportunidade pequena. Me parece importante pensar isso para além da questão financeira, né? Porque a gente tem o desafio de fazer com que empresas que estejam bem financeiramente, tradicionalmente estão no mercado, que não enxerguem isso porque a visão está para o financeiro, né? Para o retorno financeiro só. Mas não é mais só retorno financeiro, né? As nossas relações são para além disso, né, Adriana? Com certeza, e a gente vê que aspectos ambientais e sociais hoje impactam no financeiro no futuro, né? Então, o financeiro por si só, ele vai ser um pensamento a curto prazo, né? Pensando nos desafios, né? A gente tem dados do Fórum Econômico Mundial que as principais barreiras financeiras hoje das empresas, né, no futuro, vão estar associadas a aspectos climáticos e ambientais. E isso não é de um órgão financeiro, né? De uma instituição financeira. Isso não parte de uma perspectiva filantrópica. Né? Ótimo. Não, Adriana, então, para a gente concluir, agora é concluir mesmo, tem mais 2 minutinhos para a gente conversar. E como eu disse desde o começo, lá era a sua história que norteava o programa de hoje. Eu quero fazer um desafio aqui de memória até. A Adriana lembrando daquela menina que estava lá na faculdade, que saiu da faculdade de marketing, né? Publicidade e propaganda, você fez, né? Relações públicas. Relações comunicação públicas. Social. Desculpa, comunicação social, como eu fiz também. Está tudo associado. Você olhando essa trajetória, essa história, o que você acha que de mais certo você fez para ter dado certo? Eu digo isso porque a sua história é uma referência para outras meninas também, para outras lideranças também. Trazendo isso para a gente fechar a nossa conversa hoje. Olhando a Adriana lá de Relações Públicas da faculdade e a Adriana que está hoje aí no mercado, ativa, eficiente e com sucesso na profissão. Difícil a pergunta, Sebastião, mas eu acredito que o que foi me ajudando ao longo da minha carreira, e aí olhando um pouco, que eu sempre fui muito parte, né? A minha carreira sempre foi aí já era o contrário, né? Sempre trabalhei com muitas mulheres, estudei com mulheres, com um público mais homogêneo, mas eu acho que essa resiliência, essa empatia, muitas vezes, de você colocar-se em situações, em empregos, em empresas com diferentes culturas, e você respeitar, né, os seus valores como profissional, como pessoa, poder estudar, né, e ter segurança do que você está minimamente, né? A gente sempre vai ter situações que a gente não sabe muito o que fazer, mas você ter segurança, né, nas suas colocações e entender que o diferente, ele é muito bem visto, né? E ele é muito importante para você trazer um espaço, né, um lugar, uma voz, uma opinião que poderia não estar sendo dita. Então, acho que ao longo da minha carreira, poder permear por ambientes, né, seja por indústria, tecnologia, e aceitar, né, e até valorizar uma vivência minha que é diferente da outra parte. E você poder criar
com isso e saber o quanto é rico esse conflito, que não é um confronto, né? Mas é você trazer esse conflito de uma forma boa e importante para o negócio. Ótimo, que bom te ouvir. Você é tão jovem, já tem tanto para nos ensinar, nos instigar aí. Eu fico muito grato pela sua participação aqui, pela troca de ideias, por essa quase uma hora que tivemos de conversa aqui, muito produtiva, eu diria. Muito obrigado, viu, Adriana? Bom trabalho para você aí. Parabéns pelo seu trabalho também. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Obrigada, Sebastião. Foi um prazer. Muito bem, foi um prazer conversar com você de casa aí também, ter a sua companhia com a gente aqui nessa edição especial do Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.